Boa tarde, pessoal! Hoje eu vou ensinar para vocês um tutorial de como somar dois números aqui no LMC. Então vamos começar. Para a gente pegar um novo dado aqui do computador, a gente utiliza o input. Então eu estou utilizando aqui a tabelinha que o próprio LMC dá para a gente fazer um input. O que é? É o 901. Então a gente coloca no primeiro registrador, porque se a gente utiliza por default aqui o program counter, ou seja, contador de programa, a gente tem que colocar a instrução no primeiro número, certo? Vou pegar o primeiro dado Essa é a minha primeira instrução. Depois eu quero armazenar esse dado que eu acabei de colocar no endereço de memória. O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o store. O store, o opcode dele começa com 3. E o restante é o endereço de memória. Então eu vou colocar que ele guarde esse número no endereço 98, tá? Depois eu quero um novo número. Eu quero adicionar um novo número. Então eu coloco o 901 novamente, que é o nosso input. Após isso, quando eu colocar um nome aqui no inbox, ele vai jogar no acumulador. Então eu quero fazer uma soma desses dados. Para a gente somar, a gente utiliza o opcode 1, que é o adicionar aqui, ó. Então eu vou adicionar o que está no acumulador mais um endereço de memória, que eu coloquei o 98. Então eu vou adicionar o que está no acumulador, que é o segundo número que eu coloquei, mais aquilo que eu guardei no 98 aqui, ó. Vocês vão ver daqui a pouco. Após isso, eu quero mostrar na tela. Para mostrar na tela é o nosso output, desculpa, que vai ser o número 902, que vai aparecer na nossa outbox aqui, nossa caixinha. Então, vou fazer passo a passo. E tá pedindo o input, é a nossa primeira instrução. Então, eu vou colocar um dado 100. Então, esse 100, ó, foi copiado para o acumulador. A próxima instrução, eu quero guardar esse 100 no endereço de memória 98, ó. Eu acabei de guardar o 100 no 98. Próxima instrução, eu quero pegar um novo dado. Então, vocês vão ver que aqui no acumulador, o dado que eu vou imputar não vai somar com 100, vai ser um novo número. Eu quero uma nova input, então eu vou colocar 5. Esse 5 foi copiado para o acumulador, ó. Aquele 100 sumiu, tá aqui no endereço de memória 98. Próximo passo, o que eu vou fazer? Vou adicionar o que está no acumulador, ou seja, 5, que eu acabei de imputar, mais o endereço de memória 92, que eu joguei aqui na instrução 1. Eu vou dar um step. Então, ele acabou de somar lá no acumulador, ó. O 100 no endereço de memória 98, mais o 5 que eu digitei na instrução 2. E aí, a minha última instrução, eu quero que ele mostre pra gente na tela, no nosso outbox. Ele acabou de mostrar, ó. Do acumulador, ele jogou pro outbox, 105. Essa é uma das maneiras pra gente somar e aparecer na tela, tá? Boa tarde, pessoal! Hoje eu vou ensinar para vocês um tutorial de como somar dois números aqui no LMC. Então vamos começar. Para a gente pegar um novo dado aqui do computador, a gente utiliza o input. Então eu estou utilizando aqui a tabelinha que o próprio LMC dá para a gente fazer um input. O que é? É o 901. Então a gente coloca no primeiro registrador, porque se a gente utiliza por default aqui o program counter, ou seja, contador de programa, a gente tem que colocar a instrução no primeiro número, certo? Vou pegar o primeiro dado Essa é a minha primeira instrução. Depois eu quero armazenar esse dado que eu acabei de colocar no endereço de memória. O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o store. O store, o opcode dele começa com 3. E o restante é o endereço de memória. Então eu vou colocar que ele guarde esse número no endereço 98, tá? Depois eu quero um novo número. Eu quero adicionar um novo número. Então eu coloco o 901 novamente, que é o nosso input. Após isso, quando eu colocar um nome aqui no inbox, ele vai jogar no acumulador. Então eu quero fazer uma soma desses dados. Para a gente somar, a gente utiliza o opcode 1, que é o adicionar aqui, ó. Então eu vou adicionar o que está no acumulador mais um endereço de memória, que eu coloquei o 98. Então eu vou adicionar o que está no acumulador, que é o segundo número que eu coloquei, mais aquilo que eu guardei no 98 aqui, ó.
vocês vão ver daqui a pouco. Após isso, eu quero mostrar na tela. Para mostrar na tela é o nosso output, desculpa, que vai ser o número 902, que vai aparecer na nossa outbox aqui, nossa caixinha. Então, fazer passo a passo. E tá pedindo um input, é a nossa primeira instrução. Então, eu vou colocar um dado 100. Então, esse 100, ó, foi copiado para o acumulador. A próxima instrução, eu quero guardar esse 100 no endereço de memória 98, ó. Eu acabei de guardar o 100 no 98. Próxima instrução, eu quero pegar um novo dado. Então, vocês vão ver que aqui no acumulador, o dado que eu vou imputar não vai somar com 100, vai ser o novo número. Eu quero uma nova input, então eu vou colocar 5. Esse 5 foi copiado para o acumulador, ó. Aquele 100 sumiu, tá aqui no endereço de memória 98. Próximo passo, o que eu vou fazer? Vou adicionar o que está no acumulador, ou seja, 5, que eu acabei de imputar, mais o endereço de memória 92, que eu joguei aqui na instrução 1. Eu vou dar um step. Então, ele acabou de somar lá no acumulador, ó. O 100 no endereço de memória 98, mais o 5 que eu digitei na instrução 2. E aí, a minha última instrução, eu quero que ele mostre pra gente na tela, no nosso outbox. Ele acabou de mostrar, ó. Do acumulador, ele jogou pro outbox, 105. Essa é uma das maneiras pra gente somar e aparecer na tela, tá?